O sorriso é o nosso cartão de visita e manter a nossa saúde bucal é essencial por uma questão de estética e de própria saúde. Mas aí surgem vários mitos e verdades sobre a questão do uso, por exemplo, do aparelho, de escovar os dentes. E para desmistificar tudo isso, nós recebemos hoje aqui no nosso estúdio do Santa Catarina no Ar a ortodontista e presidente da Associação Brasileira de Ortodontia de Santa Catarina, a Cíntia de Matos Napoli. Cíntia, muito bom dia. Bom dia. Obrigado pela sua vinda aqui nos nossos estúdios para o nosso Mito e Verdade. O que a gente pode começar te perguntando é a questão da escova de dente. O que eu devo seguir? A recomendação há um tempo estabelecido ou eu vou acompanhando conforme o desgaste da minha escova para fazer a troca dela, Cíntia? A troca da escova de dente, o ideal seria a cada 3 meses trocar a escova, porque ela se desgasta e diminui a eficiência da remoção de placa e de bactérias dos dentes. Mas o mais importante mesmo não é a pressão que a gente faz para escovar os dentes, mas sim a quantidade de vezes que a gente escova sobre a superfície dentária. Isso aumenta bastante a eficiência da escovação e não a pressão. 90 dias seria o ideal para essa troca. Certo. E a questão do horário certo de fazer a higiene bucal, de escovar os dentes? Assim que eu termino a refeição, ou mito ou verdade, tem que esperar um tempinho para fazer a limpeza? É verdade, a gente tem que esperar um tempinho, porque a gente tem a saliva, que a própria saliva faz uma pré-higiene, tá? E aí depois você pode escovar os seus dentes tranquilamente, depois de 15 minutos após a alimentação. Certo. Bom, aqui nós temos uma boa escovação, precisa ser demorada. A Cíntia já explicou na primeira resposta, então vamos ao próximo questionamento que a nossa produção separou. Higienização noturna é a mais importante? Sim, é verdade que é a mais importante, porque à noite ocorre um período longo sem escovação e diminui muito o pH. E ocorre muita desmineralização do esmalte do dente se a pessoa não escova os dentes antes de dormir. A questão da quantidade do creme dental que eu vou colocar na minha pasta de dente para fazer a escovação, Cíntia? O mínimo possível, no tamanho aproximado de uma ervilha, para que não haja desperdício de material, de produto. Seria um tamanhozinho de uma ervilha, assim. Além da própria economia, né? Não precisa ficar enchendo a pasta. Evitar de engolir, crianças principalmente. Cuidado com... E a questão das crianças, desses cremes dentais que a gente tem de diversas cores e gostos e sabores? Então, é muito interessante porque estimula a vontade de escovar os dentes pelo sabor. Mas chega uma idade, a partir de 10, que já inicia uma fase necessária de usar a escova já de adulto, assim, sabe? É porque a troca dos dentes vem ali entre 6, 7 anos, começa a cair o dentinho de leite e vem o outro dente. Então também depois essa troca da pasta. Daí já necessita maior quantidade de flúor. Certo. A partir de uma certa idade. Cíntia, mito ou verdade? Chupar limão desgasta o dente? Sim, ele abrasiona bastante os dentes, porque ele é ácido. O limão é muito ácido, assim como as frutas cítricas. Então, se você chupar limão, abrasiona a superfície do esmalte e se for ainda direto escovar os dentes, abrasiona mais. Então, teria que fazer um bochecho com água para depois escovar os dentes. Mas e o limão com água no suco ou na própria caipirinha tem essa mesma consequência? É abrasivo, bem abrasivo. Teria que se fazer tá um só o bochecho limão com mistura. água para depois escovar os dentes. Olha só. Sim, é bem abrasivo o limão. A questão dos chicletes. Mascar chicletes acaba com o hálito? Não, ele não acaba. Ele pode até disfarçar, porque ele estimula a produção de saliva. Mas o mau hálito tem várias causas. Pode ser alguma doença a nível estomacal, a própria respiração bucal à noite, causa secura na boca, diminuição de fluxo salivar, e aí aumenta o mau hálito. A própria falta de higiene, a falta de passar o fio dental. Aqui a gente tem a próxima pergunta, que é justamente sobre isso também. Se os problemas no estômago causam também o mau hálito? Pode causar, pode causar. Também tem isso. São várias causas. Cíntia, e o fio dental? Devo usar fio dental somente antes de escovar os dentes ou depois também? Porque justamente o fio dental vem para tirar aquela sujeirinha que a escova acaba não conseguindo às vezes, né? Sim, é um mito.
Independe da sequência, a ordem. Pode ser tanto antes de escovar os dentes ou depois, tá? O importante é passar corretamente dentro da gengiva, o fio dental, no sulco gengival. Certo. Mascar chicletes, de novo aparece aqui, pergunta da nossa produção, alivia a sensibilidade? Não, a sensibilidade vem por falta de flúor e também pela exposição da dentina do dente, tá? Então, o chiclete não tem nada a ver com a sensibilidade. E o dente do siso, ele pode entortar os demais quando ele surge? Então, é um mito, tá? Porque ele não é o responsável por entortar os dentes. Já é uma tendência da pessoa de ter esse problema que a gente chama de apinhamento. Com o envelhecimento ou com o término do crescimento, ocorre uma diminuição da arcada dentária. E essa diminuição entorta. De individual também, vai de cada um, e na consulta com o profissional, com o dentista, vai individual. avaliar até mesmo a necessidade, se é preciso retirar ou se ele pode permanecer ali, né? Nem todos os sisos são indicados para remoção. Certo. A questão novamente envolvendo aqui as crianças e adolescentes. Aparelho precisa ser usado até os 12 anos para fazer efeito? Não. O aparelho ortodôntico, ele tem muitos efeitos em adultos, inclusive, tá? Em jovens, adolescentes, acima dos 12 anos. O ideal mesmo é que a primeira consulta com o ortodontista seja feita por volta dos 7 anos, na fase que está trocando os dentes, que a gente consegue resultados melhores, né? Antes do término total do crescimento. Mas a gente consegue tratar bem. Pacientes acima de 12 anos, 20, 40, não tem limite de idade, desde que haja saúde bucal. Certo. Cíntia Napoli, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso Mitos e Verdades. E você tem um convite a fazer aos nossos telespectadores também, não é? Sim, eu gostaria de convidar todos os ortodontistas catarinenses para um evento imperdível que se realizará de 31 de maio a 2 de junho na ACM, em Florianópolis, o Congresso Catarinense de Ortodontia e o primeiro encontro latino-americano de ortodontia. Esperamos vocês. A ABOR Santa Catarina espera todos os ortodontistas lá. Ok, a nossa reportagem também deve estar por lá para acompanhar esse evento, então. Muito Mais uma vez, obrigada, obrigado, Cíntia. Obrigada.